E para essas coisas acontecerem, o técnico Alan Al mexe o mínimo possível no time. Hoje ele não pode contar com o Regis, jogador que está com suspeita de dengue. Então ele já saiu, né, cansado do jogo contra o São Paulo, foi vetado pelo departamento médico. Um outro desfalque é o jogador que não tem sido titular, que é o Tony, ele pertence à Ferroviária. O Guarani teria que pagar uma multa para que o jogador pudesse atuar. Provável time do Bugre hoje tem Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Ayrton, Romércio e Bidu, Rodrigo Andrade, Índio e Andrigo, Júlio César, Bruno Sávio e o Davó entrando na vaga do Regis, que fica de fora. A Ferroviária deve jogar com Saulo, Diogo Matheus, Salustiano, Xandão e Arthur Henrique, Igor Meritão, Vinícius Zanocelo e Renato Cajá, Rogério Neymar do Nordeste, Bruno Mezenga e Igor. Provável equipe do time de Araraquara. O jogo de hoje tem arbitragem de Tiago Duarte Peixoto. João Carlos de Freitas, bom dia, João. Bom dia, Guarizo, bom dia aos amigos da CBN. Ô, João, se a gente pegar o histórico, né, Guarani, Ferroviária, né, o Guarani tem mais estofo na história, né, mas esse time da Ferroviária hoje, com o investimento que tem, é melhor que o time do Guarani, João? Ô, Guarizo, uma pergunta que a gente teria que fazer um simpósio, né? Não é assim para responder de uma forma rasa. Claro que hoje né? Seria essa a resposta, mas aí, Guarizo, a gente vai entrar numa série de variáveis de futebol e que estão em discussão, que estão em debate, né? Você sabe muito bem que nós estamos lá no canal Esportes Online promovendo um debate, a gente participa todos os sábados lá, sobre os novos caminhos do futebol. Quer dizer, a gente está projetando os novos caminhos do futebol. E eu poderia dizer a você, Guarizo, que a Ferroviária ela está se enquadrando nesses novos caminhos do futebol. Esses novos caminhos do futebol que, olha só, nesse modelo exclui Guarani, né? Ponte Preta também, né? Nós estamos falando aqui do Guarani, mas exclui Guarani e Ponte Preta, vamos dizer assim, dessa tendência, né? Porque a tendência é uma tendência profissional, nós estamos vendo aí, enfim, o próprio cenário indica aí, você vê que lá a União, os clubes da Europa estão querendo se organizar em uma outra liga. Por quê? Porque cada vez eles enxergam mais retirada, né? Cada vez eles enxergam mais produção de recursos, né? Produção de dinheiro, vamos dizer assim, né? Um português mais claro, para que todos possam se beneficiar. Então, hoje, nesse modelo atual, o que acontece? A Ferroviária, ela optou por um modelo empresarial, né? A hora que vier a lei regulamentando, que talvez venha rapidamente, né? Já era para ter vindo em março, né? Estamos aí esperando, né? O projeto é do do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. A hora que isso for regulamentado, a Ferroviária certamente ela vai já optar pela SA, né? Como uma empresa, como uma associação organizada, diferente dos clubes associativos. Então, a sua pergunta, ela não merece uma resposta assim, dentro das 4 linhas, né? Ela merece uma resposta mais ampla, uma resposta de reflexão. E dentro dessa reflexão, Guarizo, a tendência é um modelo como a Ferroviária se fixar no futebol, se consolidar no futebol, né? Quer dizer, um exemplo apenas, né? A Ferroviária veio aqui em Campinas e comprou o Zanocelo da Ponte Preta. Pôs lá para jogar, mas ele vai jogar. Não interessa. O modelo, o negócio, ele está atrelado à Ferroviária. Então a Ferroviária está aproveitando, está se beneficiando de toda essa mentalidade. Então, a gente poderia afirmar, sim, viu, Guarizo, que nesse instante o modelo da Ferroviária ele é mais próspero. Ele indica uma tendência de modernidade, é uma tendência que certamente será a tendência vigente aí nos próximos anos. Então, nas 4 linhas, hoje um jogo muito difícil para o Guarani. É um jogo difícil. Agora, nas 4 linhas, são times parelhos, né? A Ferroviária tem talvez um pouquinho mais de qualidade, mas também não é nada de extraordinário. Tanto que ela jogou no sábado contra o Novo Horizontino,
E apanhou, poderia ter levado uma goleada, né? Poderia ter levado de 4, não fosse o gol anulado. Então, dentro das 4 linhas, o time da Ferroviária, vamos dizer assim, ele é bom, né? Mas ele não é. Né? Por exemplo, a Ferroviária está muito longe ainda dos grandes clubes, o time de futebol. Mas, no que concerne a comparar com o Guarani, Ponte Preta, com o Botafogo de Ribeirão, com São Bento, com São Caetano, Novo Horizontino, né? Esses times que estão, Mirassol, que estão aí na faixa intermediária, a Ferroviária está num nível um pouco maior, um pouco melhor. Então é isso, eu acho assim, o jogo de hoje não é que a Ferroviária seja a favorita, né? É um time com boas condições, mas o Guarani, ele pode sim, por que não? O Guarani, você tem que tirar as coisas boas, jogou muito bem contra o Corinthians, né? E jogou muito bem, e jogou bem contra o São Paulo, né? Vamos dizer, jogou muito bem contra o Corinthians e jogou bem contra o São Paulo. Nas 2 partidas, o resultado não veio. Como o Guarani também não jogou mal contra o São Bento. E veja que o São Bento já está reagindo no campeonato, né? Já não é mais aquele time das primeiras 3 rodadas, 4 rodadas. O São Bento já é um time mais encorpado. Então, a princípio, o Guarani, a gente entende assim, ele tem margem de evolução, ele tem margem de crescimento. Acho que esse novo esquema que vai ser implementado, eu acho que vai dar um novo alento à equipe. Ele tem uma tendência, porque com o Dabó, Matheus Souza, com o Bruno Sávio, o enganche, né, o meia, no caso o Andrigo, né, eu acho que o Guarani começa realmente a se encorpar, a se apresentar como um clube em evolução. Um time, né, não um clube, um time em evolução. O Matheus Souza deve ficar no banco. Daqui a pouco a gente vai falar de um jogo bastante desnivelado ontem em Bragança Paulista. Voltamos já para falar da derrota da Ponte Preta.